Olá pessoal, bem-vindos ao canal Osfera. Meu nome é Cláudio, eu sou biólogo, professor. Aqui vocês encontram resoluções de exercícios e aulas. Hoje eu pretendo comentar e resolver um exercício de ecologia no tema de fluxo de matéria e também fluxo de energia nas cadeias alimentares. O exercício é esse daqui. E ele te propõe um esquema com flechas que indicam a movimentação de energia ou de matéria. Então, no esquema abaixo, as setas de 1 a 4 indicam transferências de moléculas, que no caso é matéria, ou energia entre os seres vivos e entre eles o meio ambiente. Então, o aluno tem que lembrar de quais são essas transferências de energia que ocorrem nos ecossistemas, tá? Por exemplo, em uma cadeia alimentar, quando um indivíduo se alimenta de outro, ele ocorre uma transferência de um nível trófico para o outro, tanto de energia quanto de matéria. Na verdade, ao transferir matéria, você está transferindo energia química. Por exemplo, ao se alimentar de um produtor, o consumidor vai obter algumas moléculas que depois ele vai degradar e com isso ele vai ter energia para ele, né? Ele vai então transferir aquela energia que estava no primeiro nível trófico, que é dos produtores, e vai passar para ele. E nisso ele também acaba transferindo algumas moléculas. Além disso, algumas moléculas vão parar no meio ambiente, por exemplo, na atmosfera. E essas moléculas podem ser também absorvidas tanto por consumidores quanto por produtores. Você tem que lembrar também que o produtor ele tem os dois lados, né? Ele pode tanto absorver quanto eliminar moléculas. Tanto pode usar para ele mesmo, como pode servir de alimento para o próximo nível trófico. Falando no caso dos produtores, a gente tem a principal etapa dentro de uma cadeia alimentar, que é a produção inicial de compostos orgânicos e de energia. Isso é feito geralmente através da fotossíntese. Então, se você pensar em fotossíntese, em alimentação e em respiração, você acaba tendo todas essas transferências aí garantidas. Por exemplo, fotossíntese usa energia do meio ambiente, energia luminosa, né? Fotossíntese também adquire moléculas do ambiente, por exemplo, água e gás carbônico. Em troca, ela elimina algumas moléculas, como o oxigênio, e no corpo dos produtores fica armazenado algum composto orgânico, geralmente um açúcar, por exemplo, a glicose, que pode ser transferido via alimentação para um outro nível trófico, que é o dos consumidores. Então, dá uma olhada nesse esquema. Você tem lá um retângulo produtores, um retângulo consumidores e um retângulo ambiente. E as flechinhas estão todas numeradas. Então, por exemplo, número 1, a flechinha número 1, que sai do ambiente para o produtor, ela poderia ser energia, né? Poderia ser a energia luminosa, ela poderia ser gás carbônico, por exemplo, ela poderia ser água, tá? Então, se for energia, ok, preenche um requisito de transferência de energia. Se for molécula, ela é uma molécula, geralmente são moléculas inorgânicas que a planta obtém do ambiente. Gás carbônico e água são considerados moléculas inorgânicas, tá bom? A flechinha 2 é algo que está saindo do produtor e indo para o meio ambiente. Novamente, trata-se de moléculas inorgânicas. Poderia ser oxigênio, poderia ser gás carbônico. Afinal de contas, produtores também realizam respiração celular. Eles também precisam gerar energia, eles também
tem que sobreviver respirando. Tá? Poderia ser também energia na forma de calor. Plantas também produzem calor. A diferença de plantas para os animais que têm o sangue quente é que a produção de calor na planta é bem mais lenta, né? E o calor é imediatamente perdido para o meio ambiente, ela não tem como reter esse calor. Já animais que conseguem reter o calor, conseguem ter uma temperatura um pouco maior através da respiração celular, né? Onde está sendo produzido a energia pro animal. E uma parte dessa produção de energia, ela resulta na produção de calor e ele consegue reter um pouquinho mais de tempo esse calor, mas ele também perde esse calor para o meio ambiente. Aliás, as principais perdas de energia entre seres vivos e ambiente é na forma de respiração celular, perdendo essa energia na forma de calor, ok? Então, o número 4, por exemplo, pode ser calor. Poderia ser também alguma molécula que o consumidor está jogando no meio ambiente. Geralmente, os consumidores eliminam gás carbônico para o meio ambiente. Tá? O 3, você também pode considerar energia, mas geralmente o que é o 3? Uma molécula orgânica que está sendo passada para o consumidor. É que nessa molécula orgânica deve conter energia que foi transformada em energia química, por exemplo, energia luminosa, foi retida numa molécula de glicose e está passando do produtor para o consumidor, que seria a flechinha número 3. Bom, e aí? Como que resolve essa questão? Tem muitas opções, né? Em paralelo, tem várias opções, né? Um pode ser energia, pode ser molécula. Então você vai ter que ver as combinações que estão nas respostas ali, nas alternativas. E vai ter que achar erros, tá? Então vamos analisar colunas e linhas dessa tabela. Gás carbônico. 1 poderia ser gás carbônico? Poderia. 2 poderia ser gás carbônico? Também, já que as plantas respiram e acabam liberando também gás carbônico. Moléculas orgânicas. Isso eu estou falando da alternativa A, né? Moléculas orgânicas. poderia ser orgânico? Olha lá, do ambiente para produtores. Não. Aí é CO2 e é inorgânico. A alternativa A está eliminada. Já está errado ali. AB. 1 poderia ser gás carbônico? Sim. 4 pode ser gás carbônico? Pode. Consumidores respiram e eliminam gás carbônico para o ambiente. A2 pode ser molécula orgânica? Produtores liberando molécula orgânica no ambiente? Não. Ali tem que ser inorgânica, ou CO2 ou oxigênio. Então, a B também está errado. A C. 2 e 4 podem ser gás carbônico? Poderia. está sendo absorvido na fotossíntese, 2 está sendo eliminado na respiração e 4 também está sendo eliminado na respiração. Poderia ser gás carbônico. Molécula orgânica. 3 poderia ser molécula orgânica? Sim. Olha lá, passando de produtor para consumidor. O consumidor foi lá, comeu uma planta, né, ou parte dela, e obteve glicose. Pronto. É uma passagem de molécula orgânica de produtor para consumidor. E vamos ver em relação à energia. 1 pode ser energia? Pode ser energia luminosa. 2 pode ser energia? Pode ser calor. 3 pode ser energia? Sim, porque as moléculas orgânicas são uma forma de energia química. Então, está passando energia de produtor para consumidor. Ok. E 4 poderia ser energia? Pode, também pode ser calor. Então, pessoal, a 3 preencheu todas as possibilidades, nenhuma errada. Provavelmente é a 3, né? Grande candidata a ser a resposta. Vamos analisar D e E só para ter certeza, né? Com calma aqui. É um vídeo só para analisar essa questão, então vamos com calma. Olha lá. 2 e 3 pode ser gás carbônico? Não. De produtor para consumidor, o 3,
não é gás carbônico, né? Consumidores não absorvem gás carbônico de plantas. Eles absorveriam o quê? Oxigênio, mas passa pelo meio ambiente, não é direto, né? Então a D está errada. E 2, 3 e 4 pode ser gás carbônico? Mesma coisa, o 3 não se encaixa no gás carbônico, então já está errado. Portanto, a resposta é C. E essa foi uma questão da FUVEST 2010. Ok? Se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários do vídeo. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais só do projeto Oosfera, tá? Você pode acessar esse site aqui, Oosfera, e essa questão ela está lá nesse site. Ele é um site que tem um banco de dados de questão em crescimento. São pouquinhas ainda, não tem ainda 1000 questões de biologia, mas aos poucos eu vou deixando lá mais e mais questões. Elas podem ser baixadas, tá? Você pode pesquisar por assunto e baixar um arquivo para você com uma lista. E se você for professor, você pode fazer provas ali, baixar questões para sua prova também. Ok? Então, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like nesse canal aqui, para ajudar um pouquinho. E acesse lá o site Oosfera e estude por ele. Pessoal, muito obrigado e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.